Senhor, nós estamos de joelho diante da Tua presença. O refrigério está caindo sobre a terra, que essa chuva que está caindo lá fora, caia aqui dentro da igreja em forma do Teu Santo Espírito. E que banhe essa igreja, que possamos anunciar a reforma de saúde e a tríplice mensagem angélica para o tempo do fim. Prepara os corações pelos testemunhos que serão ditos, pelos louvores que serão falados. E que o Senhor usa-nos, a nós que estamos aqui na frente, que possamos ser o representante do Teu caráter, e que possamos falar segundo a Tua vontade escrita na Tua palavra. E que a nossa vida seja uma vida de testemunho, que reflita o Teu caráter. Obrigado, Senhor, porque tem tido misericórdia de nós ainda nesse tempo. Perdoe os nossos pecados e dai-nos a Tua paz. Em Teu nome, Salvador. Amém. Boa tarde a todos. Que coisa boa voltar aqui à Central Paulistana depois de quase 20 anos. Última vez que eu vim aqui, eu tinha um grupo que se apresentou aqui, era o grupo vocal. Você lembra, Aldo? O Aldo estava na mesa pilotando o grupo, né? Nosso grupo lá da Central, do IASP. Então, nós voltamos aqui com a bênção de Deus, com essas coisas maravilhosas que Deus providencia, nessas coincidências, como a Bernilce contou aqui. Então nós sabemos que é de Deus, e Deus tem uma bênção para nós aqui. É por isso que o Espírito de Deus nos traz aqui, nos trouxe você, nos trouxe lá do IASP, para que a gente pudesse estar adorando a Deus na forma das coisas maravilhosas que o Senhor nos faz na nossa vida. E por isso eu agradeço mais uma vez o convite da igreja, na pessoa da diretora de saúde, do departamento de saúde, e porque esse momento aqui é partilhado com todos vocês, que nossos corações possam ser unidos agora nesse mesmo propósito. Nós temos, minha vida, para quem já leu na revista Adventista de setembro, a entrevista nas primeiras páginas, já sabe, mas eu digo para quem ainda não sabe, a gente tem uma vida assim bastante diversificada, e nós moramos ali em Hortolândia, muito próximos ao IASP, ao UNASP Campus 3, e minha vida é envolvida com os corais empresariais. A gente dirige o coral do SBT, como já foi dito, do coral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, coral da Tetra Pak, em Montemor, e o Chorus Dei Orquestra, que é o coral e orquestra da igreja do IASP. Uma igreja grande também, um pouquinho maior que essa. E então nós temos essa atividade bastante, dividimos também com produção, com gravação de CD. Também a gente canta em vários lugares, no Brasil, pregamos também. E, enfim, a gente tem esse lado do ministério musical. Deus me deu essa grata alegria, né, que é trabalhar com a música, é uma arte suprema, e a gente, através da música, a gente pode desenvolver muitas coisas. Tem muitas experiências maravilhosas que Deus nos dá nessas empresas, né? Uma delas eu relatei na revista Adventista, no mês passado, sobre isso, no SBT. Tinha outras tantas para relatar, mas não tem espaço, né, porque é limitado. E, enfim, a gente pode estar sendo um instrumento de Deus, no lugar onde a gente estiver. Ali nós somos o sal da terra. Deus chamou a todos nós para sermos o sal da terra, seja lá onde estivermos. Então eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus muito por essa semana de oração, semana de saúde, de oração também, né? Não há saúde sem oração. Saúde plena, perfeita e abundante não há. Eu sei que os irmãos, ao adotarem a reforma de saúde, ao quererem mais saúde, fatalmente todos temos que orar. E se não orarmos, mudando a alimentação, a nossa mente clareia, a gente passa a orar mais. Isso é uma mudança fantástica. Só isso já valeria a pena, né? Mas tem muito mais. Então eu gostaria, como o nosso tempo já está avançando, eu gostaria de já entrar assim, um pouco mais direto no nosso testemunho, que foi exatamente para isso que a irmã Bernilce nos convidou para estarmos
grande momento aí da semana de oração do irmão Cláudio Lima. Semana de saúde do irmão Cláudio Lima. Nós temos, então, quem leu na revista também sabe que nós passamos por várias provações. Desde que nós descobrimos a reforma de saúde, mais especificamente o livro de Daniel. Veja, o livro de Daniel é o único livro selado para os tempos do fim, os últimos dias. Agora você veja bem, Deus, empresta a sua Bíblia, por favor. Deus me deu, tá bom. Deus nos deu a Bíblia para toda a humanidade. Agora, o que fez com que Deus colocasse aqui dentro um livro, fechasse ele e destinasse esse livro só para você e para mim nos últimos dias? Olha o amor, o cuidado de Deus em deixar um livro guardado, trancafiado, separado, especialmente e exclusivamente para nós. Você vê que coisa maravilhosa? A nossa igreja só nasceu, só existe igreja adventista, porque ao chegar o tempo do fim, 1798, ao chegar o cumprimento do tempo do fim, das 1260 anos, né? E aí o que acontece? Ali você tem toda aquela a grande profecia de 2300 tardes e manhãs. O que acontece? Ao chegar o momento do tempo do fim, Deus fala, está na hora. Abram o livro de Daniel, agora é fim. Eu preciso acabar com o pecado, é fim do pecado na história do planeta. Como é que... Aí, a partir de 1798, pouquinhos anos depois, Guilherme Miller abre e começa a entender esse livro. E aí aquela pregação, 1844, ele descobre as profecias, etc., aquele alvoroço, aquele rebu no mundo inteiro, não é? E nasce a igreja adventista apenas porque abriu-se, descortinou-se o fim. Abriu-se o livro selado que era reservado para nós. E Deus está querendo terminar a história, desde lá para cá, e nós não estamos querendo, e está ficando essa briga entre o céu e a terra. Jesus quer voltar porque é fim, e nós não estamos prontos, e nós não nos aprontamos. Percebe? Agora um livro, presta atenção, um livro pequeno, mas perfeito, 12 capítulos. O primeiro capítulo, o que trata desse primeiro capítulo? Como? Os cativos vão para onde? Para Babilônia. Chega lá, primeira lição de casa, alimentação. Percebe a importância da questão? Gente, no Éden, o primeiro pecado foi o quê? Comida. Para Jesus também, ali, a primeira tentação foi qual? Comida. Para Daniel e os seus companheiros ali, na corte de Babilônia também. E por que no livro? Porque essa história, fala a verdade, essa história podia estar em Abacuque. Ah, o que tem? Vai para Abacuque. Ou poderia estar em Ageu, né? Agora, em Daniel, o livro selado para os últimos dias, você está percebendo a importância com que Deus está enxergando as coisas? Porque não fui eu que montei a Bíblia assim. Então, a partir, eu estou fazendo esse fundo, para que vocês possam entender o que a gente fez. A partir disso, então nós vamos lá. Então, se para o meu livro, para mim, um livro que é para mim, Deus começa com a primeira tarefa de casa, o quê? Olha a alimentação. Porque na fornalha ardente, tiveram que passar lá na fornalha ardente, mas naquele decreto universal que teve, aquela estátua, só ficaram de pé quem? Os mesmos que tinham, junto com Daniel, decidido mudar a alimentação. Logo agora vai vir um decreto universal. Você percebe porque todas as coisas no livro de Daniel são para nós, porque tudo o que aconteceu lá está se repetindo agora para nós.
Ellen White fala que nós teremos que cavar mais profundamente Apocalipse e Daniel juntos, porque coisas maravilhosas seriam descobertas nos últimos dias. A Bíblia é muito mais profunda, nós que não cavamos. Então aí, ao cavar essas coisas, o que aconteceu? Surgiu a questão de descobrir a alimentação de Daniel. Que alimentação foi essa? E aí nós vemos duas coisas. Nós vemos que Daniel fala uma palavra que só acontece lá e em Gênesis 1:29. Ora, tem várias palavras para alimentação. Quando ele chegou lá na frente de Nabucodonosor, ele falou: eu quero escolher, eu quero comer, não quero comer essas coisas não. Eu quero comer zeroim. Sabe o que é zeroim em hebraico? Alguém sabe o que quer dizer? Zeroim? Sementes e frutos. Sementes e frutos. É exatamente a mesma palavra de Gênesis 1:29. Abre a sua Bíblia em Gênesis 1:29. O que acontece em Gênesis 1:29? Me diz uma coisa. Deus fez perfeito ou foi mais ou menos no Éden? Será que ele deixou de fazer alguma outra coisa que não fosse, que depois ele lembrou, falou: esqueci, hein? Não, senão não seria perfeito. Gênesis 1:29, o que fala aí na sua Bíblia? Disse Deus: eis que vos tenho dado para comer toda a erva que dá, olha lá, lembra zeroim? Sementes e frutos. Fala de novo comigo: sementes e frutos. Toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, em cima da terra, sobre a face da terra. As pessoas não param para pensar nisso. É importante isso. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Olha, semente. A ciência agora que está descobrindo isso. Está tudo na semente. O máximo da vida está na semente. Percebeu? Você, minha querida irmã, veio de uma sementinha, do seu pai e da sua mãe. Você, cada um veio. É tão pequeno que a gente não consegue nem enxergar o olho humano. A vida máxima, está tudo ali dentro. Você quer a tecnologia mais fantástica do que a semente que Deus fez? E ainda dura anos e anos e anos e anos, depois você planta no chão e ainda vai tudo. Como é que uma árvore inteira está ali dentro? O máximo, Deus deu o máximo do reino vegetal para você e para mim. Foi isso que Deus fez. Então, semente e fruto que tem a semente. Isso foi o que Deus deu para o ser humano. O verso 30 vai falar o que Deus deu para os animais. Eu não vou ler para você agora, mas isso que foi o que Deus deu para os animais. O resto da planta, olha aqui, ó, é bem facinho de você guardar. Eu estou ensinando Daniel, hein? Isso é Daniel. Vamos entender o que Daniel escolheu lá na mesa de Nabucodonosor. O reino são 3 reinos: reino mineral, reino vegetal e reino animal. Qual que é o mais importante dos reinos? Qual? Mineral? Vegetal? O animal. É o meu reino. Quem que é o mais importante de todos os reinos? O animal. É pela ordem da criação. O mineral foi feito primeiro. Depois que o mineral estava pronto, aí Deus cobriu o mineral com o quê? Com vegetal, 3º dia. Depois que o 3º dia estava pronto e garantido pelo 4º dia, luz solar, fotossíntese, etc., agora está tudo pronto para fazer o reino animal. Aí Deus fez no 5º dia os pássaros, as aves e os répteis, e no 6º dia fez... Quem é mais importante, deixa, está tudo preparado. Não é assim o casamento? Está tudo preparado. Depois que entrou todo mundo, aí vem quem? A noiva. Aí vem quem? O ser humano. O ser humano é a joia da criação. Deus entregou o domínio e o planeta inteiro para nós, com tudo preparado. Então quem que é o topo do reino animal? Quem que é o topo do reino animal? O homem, o ser humano. Ok, quem sustenta o reino vegetal é o reino mineral.
tá claro? Dos minérios da terra, tira as fontes, os sais minerais que vão para onde? Para as plantas. Quem sustenta o reino animal? O vegetal. Tá claro essa ordem? Mineral sustenta vegetal, vegetal sustenta animal. Tá claro essa ordem? Isso é a ordem do Éden. Isso é bíblico. Tá legal? Então o que acontece? Quem que é o topo do reino animal, de novo? O homem. Então o que Deus está querendo? A fórmula do Éden. Agora você vai entender a fórmula do Éden. O topo do reino vegetal sustenta o topo do reino animal. O resto do reino vegetal sustenta o resto do reino animal. Tá claro? O topo é para o topo. O resto é para o resto. Vamos repetir? O topo é para o topo. O resto é para o resto. O topo está em Gênesis 1:29. O resto está em Gênesis 1:30. Que aí Gênesis 1:30 vai falar: e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há uma vivente, toda erva verde será para mantimento. Percebeu a lógica do Éden? O topo. Então qual que é o topo? Olha aqui, vamos ver qual que é o topo. A planta, ela tem a raiz, que ela tira o quê? A nutrição. Joga para o caule e joga para onde? Para os ramos, que tem as folhas, que são o pulmão da planta, que vai realizar fotossíntese, etc. tal, para entregar a flor maravilhosa, para atrair os insetos, etc., para realizar a polinização, toda colorida, tal, para fazer o quê? O fruto. A razão de vida da planta é entregar o fruto para a gente. É a fábrica maravilhosa que Deus fez. E dentro do fruto tem o quê? Protegido, maravilhoso, com tudo. A semente. Então, quando você come o resto, você está comendo o quê? Nada menos do que o resto. Quando você come a semente e o fruto, você está comendo o quê? O topo, o que tem de melhor, tudo concentrado especialmente para você. Isso é Zeroim, isso é aquela palavrinha de Daniel 1:8, quando Daniel chega na mesa de Nabucodonosor e vê aquele banquete. Ele fala: não, eu vou comer, eu não vou comer isso aqui não. Ora, ele escolheu Zeroim. A palavra original é Zeroim. A nossa Bíblia está traduzida errada. A nossa Bíblia está legumes. Lá fala legumes e água. Fala para mim, alguém vive de pepino e água? Alguém vive de chuchu e água só? Alguma coisa está errada. É por isso que a gente não dá crédito para essa descrição. É por isso que a gente acha que é louco, é fanático, é doido, imagina. E a gente acha que Deus fez um milagre ali para sustentar o coitado do Daniel, magricela à base de pepino e água. Está errada a tradução. Tá? Aí quando você vai estudar o erro, como é que deu o erro, é porque as sementes são das leguminosas, os feijões são chamados de leguminosos. Então daí que veio do leguminosos, virou legumes, que hoje tem outro significado. Legumes para a gente é cenoura e pepino, vai. Mas não é isso, a origem era semente dos feijões leguminosos. Sementes, e tudo que era semente é chamado de Zeroim, que o mesmo a palavra zero, isso está na lição da escola sabatina, de quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro, de 3 anos atrás, 2004. Lembra quando a gente estudou Daniel? Lembra disso? Vai lá na primeira lição, página de terça-feira, primeira terça-feira da lição, você vai encontrar essa explicação que eu acabei de dar aqui para você, que é a mesma palavra, Gênesis 1:29, com Daniel 1:8. Claro isso? Então a partir disso eu posso te dar o meu testemunho. Com isso, que 10 dias depois, o que aconteceu? Como é que ele estava? Bem melhor, a aparência dele, Daniel. Eu fui com o coral do SBT cantar numa convenção do grupo Silvio Santos, e eles nos levaram a um hotel 5 estrelas maravilhoso. Chegou lá, depois do show, tinha um banquete. Eu fui contar os pratos que tinha no restaurante do hotel 5 estrelas. Tinha 87 tipos de coisa para eu comer.
Imagina, um restaurante 5 estrelas, um hotel 5 estrelas, do Brasil. Você está entendendo? Agora imagina a corte de Nabucodonosor, que era considerado, ele era um bobo? Fala para mim. Ele era, Deus, na sua infinita sabedoria, olhou para a terra e viu que o reino dele era nada mais, nada menos do que o ouro, de tão luxuoso. Nenhum reino foi mais opulento e mais luxuoso do que o reino de Nabucodonosor. Está percebendo? Imagina o que ele não tinha naquela mesa dele. E Daniel viu lá o franguinho, não viu o franguinho? Daniel viu, claro que você acha que Nabucodonosor não ia ter um frango? O que deu na cabeça de Daniel? Ele podia comer, por Levíticos, podia comer o frango, sim ou não? Claro, uma ave limpa. O que deu na cabeça de Daniel? Ele falou, eu não vou comer esse frango não. Ele viu o ovo lá. Podia comer o ovo, sim ou não? O que deu na cabeça de Daniel? Eu não vou comer esse ovo não. Ele tinha leite para beber. Tinha tantas outras coisas para beber. Ele tinha o cordeiro assado. Tinha manteiga, tinha queijo, tinha tantas coisas lá para ele comer. Por que ele não quis? Ele tinha o resto das plantas. O caule, né? Várias coisas aí. Raízes. Ele tinha várias coisas para comer. Porque ele falou, não vou comer nada disso. Eu vou comer o quê? Sementes e frutos. E água para beber. Espera aí. Foi o primeiro ser humano a acreditar na primeira página da Bíblia, gente. Até então eu não tenho história na palavra de Deus de que alguém tivesse apostado todas as fichas na primeira palavra de Deus. Quantas vezes você leu Gênesis 1:29? Fala para mim. Quantas vezes você começou o ano bíblico pelo capítulo 1 de Gênesis? Eu comecei um monte de vezes. Eu li esse texto um monte de vezes. Mas o que deu na minha cabeça que eu li esse negócio? Não acreditava. Onde que está isso que a gente não acredita? Ou a Bíblia não está certa, ou é falso, ou alguma coisa, Deus esqueceu alguma coisa assim. Percebe? Então nós começamos a botar em prática. Largamos tudo que era o resto, vamos começar o topo. Queridos, já faz 4 anos, passamos a fazer Quando a gente adotou isso, minha esposa estava grávida do Steven, esse menino aqui, nosso segundo filho. Grávida do Steven de 3 meses. No final dos 6 meses, a gente vivendo em casa, tranquilo. No final dos 6 meses, Deus nos levou para uma coisa maravilhosa. Ele nasceu em casa, foi maravilhoso nas minhas mãos. Mas antes disso, olha o que aconteceu. Ele deu 42 semanas e ele não tinha nascido ainda. Quem sabe que o normal é 38 a 42. 42 semanas, já está começando o pós-datismo. E aí o que a gente foi fazer? Vamos fazer um ultrassom maravilhoso, fluxométrico, para ver se realmente a coisa estava boa ou não estava boa. Quando chegamos lá, a médica foi olhar os exames, viu tudo maravilhoso. Começou a ver todos os detalhes e viu que a placenta dele não tinha envelhecido. E a médica falou, mas como que essa placenta não envelheceu? Todas as placentas envelhecem. Do nosso primeiro filho, que a gente não adotava essa alimentação, realmente envelheceu com 36 semanas. 2 meses antes, já estava envelhecida grau 3. Como que a dele, com 42 semanas, 2 meses depois, ainda estava placenta grau 1, grau 2? E aquilo foi despertando a curiosidade né, o interesse da médica. E todos os exames que a gente foi, enfim, publicamos no site. Ele foi nascer de 44 semanas. Coisa mais maravilhosa. Fomos para 3 canais de televisão, demos essa testemunho, jornal, rádio, aqui em São Paulo. Foi uma coisa maravilhosa. Porque a médica falava, mas é curioso, como é que o fluxo sanguíneo dele está o dobro das crianças normais. Ele está hiper oxigenado, hiper alimentado. A gente só olhou um para o outro e a gente sabia o que tinha mudado. A única coisa que a gente tinha mudado foi a alimentação. Rejuvenesceu a placenta dele. Todas as pessoas na nossa comunidade ali no IASP, que adotaram a mesma alimentação de Daniel, que é a alimentação original, a gente chama ela de dieta original. Foi Deus que inventou a dieta dele, não é minha, não é de ninguém. É de Deus, está na primeira página da Bíblia. Todo mundo que adotou tem o mesmo resultado, a placenta rejuvenesce.
A partir dali eu botei a boca no trombone e a gente começou a fazer cursos de culinária, porque não é fácil. Você não tem, por exemplo, para você comer dessas coisas, você exclui os alimentos industrializados. Por exemplo, o óleo. Aí tem por que o óleo, você vai descobrir por que o óleo é péssimo para o corpo. Inventaram que tem que pôr óleo para fazer o arroz. Inventaram e esse negócio passa de mãe para filho e ninguém questiona. Entendeu? Aí enche de doença, tem que pôr óleo para fazer o feijão. Ora, o feijão já tem óleo nele, o arroz já tem óleo nele. Você não compra no supermercado óleo de arroz? Não tem óleo de soja, não tem óleo das coisas? Por que vai pôr óleo ainda, além dos que ele já tem lá dentro? É um contrassenso. Hoje uma lata de óleo dura 1 ano em casa. A gente faz tudo sem óleo. Faz bolo sem óleo, pão sem óleo, arroz sem óleo, feijão sem óleo, assado, pizza, tudo sem óleo. E é uma maravilha. E aí a gente foi descobrindo, e Ellen White tem um texto maravilhoso que fala que o Senhor dará inteligência e discernimento para nós descobrirmos fazer os nossos alimentos da forma cada vez mais saudáveis. Isso é um caminho. E a gente foi desenvolvendo aquilo, resultado, fizemos curso de culinária. Lá no IASP, demos um curso de culinária para a comunidade. As coisas que nós descobrimos, inventávamos em casa. E a partir disso, minha mãe também passou a adotar essa alimentação, minha irmã também, e as outras, eu comecei a botar a boca no trombone, muitas pessoas falando no meu coral, sem vozes, mais orquestra, tinha muitas pessoas ali, e a gente começou a falar, e muitas pessoas começaram a viver, e começaram a sentir a diferença, arteriosclerose, entendeu? Anemia, sendo curada, o que mais? Várias doenças foram o quê? Sendo eliminadas. Porque as pessoas sentiram, aquilo que fez na placenta do meu filho, começou a fazer na vida das outras pessoas. E aquilo que é bom, você passa, você fala, que não tem como ficar calado. Porque é uma coisa de graça. Está na primeira página da Bíblia, na estante de todo mundo, de graça. É só pôr em prática, só crer. Aquele que crê verá a glória de Deus. Enfim, antes de falar a última parte do nosso testemunho, eu gostaria de chamar a minha esposa para cantar. Eu vou inverter aqui, Carlos, a gente vai cantar, eu vou tocar e ela vai cantar uma música que é o Salmo 23. Querido, nós estamos vivendo os últimos dias. Se você não estiver disposto a fazer a primeira lição de casa, você vai fraquejar nas provas seguintes. Deus sabe que só vai para a classe 2ª série quem passar na primeira série. Não adianta você querer entrar na 3ª série, se não fizer a lição de casa da primeira série. Por isso que a primeira série é a alimentação, porque Deus precisa clarear a sua mente, limpar o seu corpo para as próximas lições mais difíceis que virão. O Senhor é o nosso pastor, Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Eu sei que cuidas de mim e nada vai me faltar. E estás atento ao meu caminho, tu me fazes descansar, assim irás me conduzir. Aonde vais? Eu vou feliz, mesmo que soprem os ventos e me ameacem os tormentos, eu não temerei, estou seguro em teus braços de amor, porque sou tua ovelha, tu és o meu pastor. Tu sabes que sou fraca, tu sabes que sou frágil, que preciso de cuidados, de amparo e proteção.
melhor pro meu viver, mesmo que soprem os ventos e me ameacem os tormentos, eu não temerei, estou seguro em teus braços de amor, porque sou tua ovelha, sim, eu sou tua ovelha, tu és o meu pastor, e para sempre contigo vou estar. Tua bondade e teu amor me seguirão, mesmo que soprem os ventos e me ameacem os tormentos, eu não temerei, estou seguro em teus braços de amor, porque sou tua ovelha, sim, eu sou tua ovelha, tu és o meu pastor, tu és o meu pastor. Então nós passamos a fazer pregar isso, e descobrir, e viver, e falar para as pessoas. Muitas pessoas se curaram, se melhoraram, tiveram um aumento de qualidade de vida, né? Maravilhoso. E a gente foi desenvolvendo e fizemos primeiro curso de culinária. No segundo ano fizemos de novo outro curso de culinária. Quer dizer, aumentaram as pessoas que passaram a também diminuir. Fizemos muitas palestras lá sobre a saúde. Também levamos o nosso naturoterapeuta Cláudio Lima. Ele se tornou o nosso naturoterapeuta, passou a nos ensinar também muitas coisas. Ele esteve muitas vezes lá, ensinou muitas pessoas, muitas pessoas tiveram uma grande mudança na vida, justamente com as consultas que tiveram com ele, e também com as palestras que ele passou a ter lá. E, enfim, para a nossa vida foi uma bênção. Descobrir isso em Daniel foi uma bênção. E como eu descobri foi uma outra história que vai ficar para um outro dia, uma coisa maravilhosa, que também envolveu o irmão Cláudio Lima. Enfim, a grande questão é, quando você descobre a coisa, você tem que passar o seu conhecimento, você tem que iluminar o seu irmão. Só que você vai para frente da batalha, e aí é duro, viu? Quando você vai para frente da batalha, porque você não está mexendo com carne e com sangue. Você está mexendo com quem? Principados e potestades que estão nas regiões celestiais, hostes espirituais da maldade. Porque não quer que você entre nessa faculdade, não quer que você vá para o primeiro ano da faculdade, que depois tem o segundo ano, porque se você fizer o primeiro ano, sua mente vai abrir, você vai enxergar um monte de coisa, que está aí na cara, que a gente não está enxergando, você vai enxergar, e você vai ter uma revolução na sua vida, e o Espírito Santo vai poder trabalhar com você, porque a sua mente vai estar o quê? Você vai poder ouvir mais a voz do Senhor, por quê? Sua vida espiritual vai ter um maior desenvolvimento. Você vai poder ser uma bênção para as pessoas, você vai poder ajudar as pessoas, você vai poder ajudar o seu vizinho, curar o seu amigo, enfim, espalhar a libertação. Eu vim para libertar os cativos, apregoar o ano aceitável. Ora, se nós estamos clamando a chuva serôdia, como é que o Espírito Santo vai habitar aqui, se aqui não estiver limpo?
Então aí você vai comprar uma baita guerra com o inimigo. E nós, até então, nós não tínhamos tanta noção disso. Enfim, para ser claro e sincero para você, depois desses 2 cursos de culinária que demos na nossa comunidade, muitas pessoas e todas essas palestras, e JA sobre saúde, e muitas coisas, o que aconteceu? O inimigo pegou justamente o Steven, que nasceu nessa dieta original. E o Steven foi uma coisa assim impressionante. Ele era maravilhoso, mamava e era super saudável, super forte. Mas de um certo tempo, a partir de 1 ano e meio, ele começou assim, inexplicavelmente, a definhar muito rapidamente. E eu orava para Deus, eu falava: Senhor, a Bíblia tem promessa, a Bíblia não, o Espírito de Profecia tem promessa, a Bíblia também tem, muitas. Se você andar na lei de Deus, você não vai sofrer dos mesmos problemas do mundo. E o Espírito de Profecia também tem muitas promessas, falando: se você adota a reforma de saúde, você pode clamar as promessas de Deus. Se você não adota, seja obediente primeiro e depois ore. É essa. Então, eu clamava para Deus: Senhor, nós estamos seguindo a Tua luz, seguindo a Tua palavra. O que está acontecendo? Fala comigo. E aí nosso filho ia definhando, eu falei, e eu sentia que, quando eu queria levá-lo para o hospital, o Senhor falava para mim que não era o momento. E aquilo começou a ficar impressionante, e eu querendo seguir a voz de Deus, mas o meu filho, até que chegou uma noite, resumindo, ele ficou muito mal. Eu saí para orar, a respiração dele estava muito ruim, já fraca, e taquicardia, enfim. E aí eu saí para orar, falei: Senhor, se eu voltar lá e ele estiver assim, eu não estou aguentando mais. Eu falei para Deus: se ele estiver assim, eu vou pegá-lo e levá-lo para o hospital agora. Eu saí para orar na sala, 1h da manhã. E a Steph falou assim, quando eu voltei para o quarto: olha, ele ficou em pé, respirou, está tranquilo, acalmou. Aí eu contei para ela: mas eu acabei de orar para Deus lá na sala, pedindo, combinando com ele, que se eu voltasse, ele estivesse assim, do jeito que ele estava agora, quando eu acabei de sair. Ela falou: bom, foi exatamente isso que eu realmente vi que ele estava assim. Ela falou: então não é a hora de levar para o hospital. Então vamos aguardar, se ele melhorou, ótimo. Se ele está melhor. Mas dali um pouco tempo ele foi piorando. 4h da manhã, ele voltou a ficar pior ainda. Nós fazemos o culto em casa, procuramos fazer todo dia, de manhã e à tarde, no pôr do sol. E nesse pôr do sol, antes dessa madrugada, ele chama Steven Daniel. Esse é o nome dele, porque ele nasceu, depois a gente pôs Daniel, porque ele nasceu, né, sob essa mensagem maravilhosa do livro de Daniel. E aí ele estava assim, eu falei para Deus: Senhor, o nosso filho está mal. 2.500 anos atrás, eu tinha acabado de contar a história de Daniel para ele. Contei Daniel da alimentação, meu filho mais velho pediu: conta mais, papai. Contei Daniel da cova dos leões. E aí nos ajoelhamos depois, e eu pedi isso para Deus: Senhor, meu filho está... 2.500 anos atrás, o Senhor livrou Daniel da boca dos leões. Nós estamos com o nosso Daniel agora. Nós não sabemos que leão é esse. A gente achava que era vermes, que era qualquer coisa. E, enfim, já tinha encomendado remédio. Mas eu falei para Deus: seja lá se foi Satanás que está atacando uma doença nele, igual fez com Jó, seja lá o que for, ou uma outra doença que nós não conhecemos, livre ele da boca desse leão. Pedimos isso para Deus. Aí foi a primeira, 1h da madrugada, às 4h da madrugada ele piorou de novo. Eu saí para orar de novo, muito angustiado. Eu falei para o Senhor: fala comigo. Aí eu estava muito angustiado, e veio bem grande na minha mente assim, 4:17. Não era 417, era 4:17 separado. Eu imaginei que fosse um verso da Bíblia. Eu falei: Senhor, o que é isso? É um verso da Bíblia, tem tantos 4:17. Falei: que livro? Aí veio rodando grandão assim, e parou assim, bem grande: Timóteo. Falei: Senhor, mas tem 1º e tem 2 Timóteo. Ele não me respondeu mais. Eu agradeci, fui lá e fui abrir a Bíblia, levantei. Não me deu vontade de ir ao 1 Timóteo. Eu fui direto para o 2 Timóteo. Deus é maravilhoso, Ele não gasta palavras à toa. Por que Ele não me respondeu se era o 1º e o 2? Porque depois eu descobri, né? 1 Timóteo termina no 4:16. Não tem o 4:17.
Fui direto para 2 Timóteo 4,17, estava lá: o Senhor me fortaleceu, o Senhor me escolheu, o Senhor me assistiu, o Senhor me escolheu para levar a mensagem aos gentios, e o Senhor fechou a boca do leão. Você conhecia esse verso de boca de leão aqui em Timóteo? Eu não conhecia, eu conheci depois. Esse negócio de boca de leão para mim era só Daniel. Aquilo eu tinha acabado de orar sobre isso. Quando eu vi isso aqui, e o que Deus falou: gente, eu não estou doido, não estou louco. Falei: Deus acabou de dar uma promessa de livramento. Eu saí correndo para o quarto falar para minha esposa: Deus deu uma promessa de livramento para nós. Ele vai sair da boca do leão. Nós não sabemos o que é. Enfim, naquela manhã cedo, ele foi para o hospital. E ele entrou lá, mais meia hora ele teria morrido. A história que foi uma história de desidratação tão grande, acidose tão grande, desidratação. O médico veio assim, como se querendo dar uma bronca na gente: como vocês trazem esse menino? Depois de uma semana de diarreia, o quadro de desidratação dele é imenso. Eu falei para o médico: mas doutor, ele não tem diarreia, ele está com constipação, ao contrário. O médico ficou assim, ele não tinha febre, não tinha nada, ele só ia definhando. Não teve diarreia, e o médico falou: mas como que sumiu essa água dele? Eu falei: mas doutor, essa é a minha pergunta. Eu nem sabia que ele estava assim, porque ele não tem diarreia, não tem nada. Enfim, a Unicamp foi direto para a Unicamp, o centro lá, o UTI da Unicamp, foi algo terrível. O quadro dele foi entubado, entrou lá, e aí a Unicamp deu. Vocês sabem que a Unicamp lá é o maior, todos os casos piores de toda a região de Campinas vai para lá. Enfim, quando eles chegaram lá, eles viram que o menino foi procurando tudo, não acharam nada. Quando nós entregamos ele lá, eles acharam que era meningite, colocaram ele lá na UTI pediátrica e fecha a porta no isolado, porque eles acharam que era meningite. Era como se fosse a cova dos leões, dentro da UTI ainda, no quarto isolado, só ele sozinho. Entrando lá, eu chorando com minha mulher, só nós três lá, eu orei. Lá eu falei: Senhor, nosso filho está exatamente na cova dos leões. Mas o Senhor é poderoso, nós sabemos, o Senhor deu promessa de livramento. Nesse dia, eu saí de lá, eu vim para o SBT, eu vim chorando. O inimigo me atormentava. O tempo inteiro me atormentava: está vendo? Você adota essa alimentação louca, etc. Tal. Olha o que foi dar ao seu filho, etc. Tal. Só falando no meu ouvido, eu chorando e clamando para Deus: Senhor, a única coisa que eu fiz foi seguir a tua palavra. E o inimigo mostrando toda a minha vida destroçada, meu casamento terminado, minha vida profissional acabada, minha influência, tudo. Cheguei lá no SBT, os coristas viram que eu só contei o que estava acontecendo, eles não me deixaram ensaiar, falaram: volta, maestro, o senhor tem que voltar urgente, sua esposa precisa do senhor, volta lá. E eu voltei. Na volta, eu acho que Deus falou: basta para o inimigo, porque Deus não deixa que você seja tentado, mas é a lição da escola sabatina, né? Exatamente. Na volta Deus falou: não, ele foi com você, mas ele vai voltar comigo. Na volta, uma coisa só estava na minha mente. 2 Timóteo 4,17. Aquela passagem na minha mente, não derramei uma lágrima. Eu vi aquela passagem, aquela certeza, aquela paz inabalável, aquela coisa gostosa. Eu não derramei uma lágrima, eu só via a palavra de Deus: livrarei da boca do leão. Livrou da boca do leão, livrou da boca do leão. Voltei numa tranquilidade. Quando entregamos nosso filho lá na cova dos leões, entre aspas, né? O isolado da UTI, eu orei ao sairmos de lá, Steph e eu oramos, pedimos para Deus: Senhor, sábado é o dia de livramento, sábado é dia de restauração. Pedi para Deus: liberta meu filho no sábado, já que o Senhor deu essa promessa de livramento. E a Steph pediu que antes do sábado ele livrasse. Queridos, da terça-feira para o sábado, o que Deus fez para nós é muito fantástico, mas não temos tempo para contar aqui. Eu só sei que esse salmo que nós acabamos de cantar, o Senhor é o meu pastor, cada dia o Senhor dava uma mesma promessa, vinha grande na minha mente, exatamente o verso que eu precisava para aquele dia. E Deus só ia mostrando que a primeira pergunta que eu fiz para Deus: Senhor, por que o Steven, ele é inocente? Ele está sofrendo e não fez nada por isso, está no meio desse fogo cruzado. E Deus me deu
Salmo 36, onde fala que os filhos dos homens colheriam as delícias do Senhor. Deus vai mostrando as recompensas que Ele vai falando. Enfim, queridos, na sexta-feira, 15 minutos antes do pôr do sol, que foi a oração da Steph, Deus atendeu e ele foi desentubado. No sábado eu estava lá, conversando com ela no hall, e aí chega a enfermeira lá, com ele no colo, com o Steve no colo. Vambora, pai, vambora, mãe, o menino está maravilhoso, etc. Tal. Enfim, até hoje não tem diagnóstico. Ele entrou, vasculharam tudo, intoxicação, doença infecto-contagiosa, tudo quanto é tipo, alimentação, seja lá o que vocês podem pesquisar. Nada tinha sentido, nada fazia sentido. E no sábado Deus libertou para a honra e glória de todo mundo. Pudemos lá dar testemunho, cantar, falar para todo mundo. Enfim, teve uma guerra grande em cima da alimentação, porque o inimigo queria destruir a confiança na mão de Deus, na palavra de Deus. Vários médicos, porque nós não escondemos a alimentação que nós tivemos, pelo contrário, se nós fomos levados lá, era para testemunhar para lá. Quando chegamos lá, falamos para os médicos da nossa alimentação. A primeira médica falou assim para mim, a professora da catedrática da faculdade de medicina lá, ela falou assim: escuta, nós temos que mudar a alimentação de vocês. Por quê, doutora? Porque olha onde já se viu, o menino foi parar na UTI, o menino está mal, etc. Foi bem no dia que ele estava lá na UTI, do pior, entre a vida e a morte. Eu falei, mas doutora, espera aí, o que a senhora atribui isso? Atribuo a alimentação de vocês. E você, o que atribui? Eu falei, isso é multifacetário. Eu não ia falar para ela que era espiritual, que era uma guerra, enfim. Aí eu falei para ela, ela falou assim para mim, mas nós temos que introduzir a carne. Não pode, vocês não podem. Sem a carne, vocês não conseguem. Aí eu falei para ela, mas espera aí, por que nós vamos mudar a alimentação da família inteira, sendo que a família inteira está bem? O único que não adota a dieta original, porque ele só mamava, o único que não adota a dieta original é ele. E eu sei que a partir do momento que ele adotar a dieta original, comer e se fortalecer, ele vai estar bem. Enfim, fui explicando para ela, né, a questão, todas essas questões, e ela ficou assim pensando, mas ela não engoliu muito a história, né? No fim, ela acabou falando, pode ser outras questões também. Eu falei, bom, vocês pesquisem aí, e vão tentando descobrir. Até hoje estão tentando pesquisar. Mas ela pegou uma guerra com a gente. E porque Deus queria que nós testemunhássemos isso para todos os médicos lá da Unicamp, para os enfermeiros. Enfim, quando ele saiu da UTI e foi para a enfermaria, nós passamos a dar toda a alimentação de original, virou um ponto turístico lá. Por quê? Imagina a comida de hospital, vocês sabem como que é, né? Cansa de galinha, pão branco, bolacha de água e sal. Isso aí. E aí a gente dava arroz integral para ele, levamos o arroz integral, o nutricionista cozinhava o arroz integral lá e vinha uma bandeja especial com arroz integral para a gente. A gente levava de casa pão integral, muita fruta, castanhas e nozes e amêndoas e tal. E a gente ia tahine, a gente tudo quanto coisa que poderia fortificá-lo e natural. Né, a gente foi, aquele berço dele forrado e os médicos passando, ali era um hospital escola, e os enfermeiros, enfim, todo mundo começou a notícia a espalhar, o povo ia vendo lá, virou um ponto turístico, só para ver aquela comida doida, né? Enfim, e o menino crescendo, né? Só que ela falou assim que ele não ia crescer por causa da B12. Eu virei para ela e falei, doutora, a vaca tem B12? Tem, tanto é que a senhora quer que eu coma a carne da vaca. Agora, e a vaca tira a B12 da onde? A vaca come outro animal para ela tirar a B12? De onde que vai tirar a B12? É que ela não sabia que o nosso intestino fabrica a B12, assim como o intestino da vaca fabrica a B12. Basta você botar o combustível certo, que a B12 é fabricada. A vaca põe o combustível certo, o resto é para ela. Ela põe o combustível certo, o intestino dela fabrica B12? Sim ou não? Fabrica, tanto é que muitos recomendam aí para a gente comer a carne dela. Vamos direto na fonte, né? Deixar a máquina funcionar corretamente. Enfim, eu expliquei isso para ela, ficou meio assim. Aí ela falou, não, ele não vai crescer. Chegou o momento de alta, ele estava maravilhoso, tinha crescido, maravilhoso. Mas ela queria encasquetar com a gente.
Aí ela falou assim, olha, agora o menino está maravilhoso. Nós demos B12, porque essa alimentação de vocês aí não tem B12. Então nós demos B12 suplementando aqui, e então, graças aos nossos cuidados, que ele desenvolveu. Para a gente sabia que ele tinha desenvolvido, porque a gente tinha dado tudo integral, tudo maravilhoso para ele, mas para ela era porque ela tinha dado a pílula lá dela, da B12. Mas tudo bem. Aí ela falou, agora é o seguinte, nós queremos dar alta para ele. Tá bom? Tudo bem? Tá ótimo, maravilhoso, eu também quero, a gente não aguentava mais, queríamos ir embora. Aí ela falou, então é o seguinte, eu queria aqui que você, como pai, autorizasse que nós agora introduzíssemos alimentos cárneos para ele crescer, ficar forte, etc. Tal. Você autoriza? Eu falei, não. Mas como que tal? E começou a falar todas essas coisas. Aí eu falei, olha, doutora, enfim, ela pediu para mim, vai lá na sua casa, faz uma tabela com a sua alimentação, tudo que tem, porque ele vai precisar de proteína para cada grama de quilo, ele precisa de gramas de proteína, etc. Tal. Você vai me trazer toda essa tabela aí. Eu falei, doutora, peraí, não vou fazer tabela nenhuma. O Senhor já deu tudo tabelado, já está tudo equilibrado. O feijão está todo equilibrado. Você acha que eu preciso ficar calculando feijão? O feijão está equilibrado, o arroz está equilibrado. Sabe por que precisa calcular? Porque vocês desequilibram. Você pega o arroz, lamina ele, tira as cascas, tira o germe, tira tudo, deixa ele branquinho. Tinha 82 propriedades, tira 80, fica só 2. Agora tem que enriquecer, e põe ferro, e põe isso. Ora, isso é um trabalho totalmente... O trigo é perfeito, tem o grão lá perfeito, tem o germe, tem o farelo, está lá dentro, o óleo está lá dentro, está tudo perfeito lá dentro, embrulhadinho, certinho naquela semente. Aí pega o trigo e corta, e tira, e lasca e tal, e refina, e moe e tal. No fim fica aquela mera, né? Aí quer pôr, reaquece tudo de novo, aí põe vitamina daqui, põe ferro daqui, põe ácido fólico daqui, vai pondo tudo. E acha que está bom. Quer dizer, você desconstrói tudo o que Deus fez e depois quer pôr, porque o que você faz é melhor do que o que Deus faz. Né? Eu não preciso disso. Se você crê na palavra de Deus e é obediente a Deus, o Criador, ele sabe o combustível certo que pôs. Ele sabe que ele fez perfeito, já está tudo calculado. O ômega 3, o ômega 6, todos os ácidos, etc. Todas aquelas coisas estão todas equilibradas, perfeitas, harmoniosas, dentro do feijão, dentro do trigo integral, do arroz integral. Come ele, pronto, e já está tudo pronto para o seu corpo. Percebe? E eu falei para ela assim, não vou desequilibrar, eu vou deixar assim. E aí ela falou, mas ele não vai crescer. Eu falei, tá bom. A senhora acha que ele não vai crescer? Ele vai crescer. Aí eu falei para ela, quantos dias a senhora quer? Ela falou, olha, uma semana ele tem que estar com esse peso e com essa altura. Eu falei, tá bom, a gente já queria ir embora, mas já que a senhora quer, a gente vai ficar para mostrar para a senhora que realmente ele cresce, essa alimentação é completa. A senhora não acredita, mas eu já experimentei, é completa. Aí o que aconteceu? Ficamos lá. No final eu falei para Deus, Senhor, agora é com o Senhor. Se o menino não crescer, eu estou frito, né? Que é Deus que faz a planta crescer, ora bolas. Quem que faz isso aqui crescer? Fala a verdade, a gente joga semente, só espera a chuva ali, no máximo põe um adubinho. Isso é um milagre do nosso Criador, coisa mais maravilhosa. É o Senhor que sustenta, minha mulher leu ontem ela leu esse verso aí. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor faz crescer a gente. Quem formou na barriga da minha mulher, aquele meu filho lá? Todos os filhos, todos nós somos formados assim. Enfim, nossa confiança tem que estar no Senhor. Deu aquele dia lá, estava todo mundo lá. Aquela junta médica, os residentes, os professores da faculdade de medicina e todo mundo para analisar o Steven. E aí chegou lá, o Steven maravilhoso, pulando no berço e comendo uva e comendo isso e tal. Todo mundo maravilhoso. Não, esse está maravilhoso, esse menino está maravilhoso. E aí todos os médicos começaram a constrangê-la, né, para que ela liberasse a gente. Ela falou, não, mas ainda tem que fazer mais um exame, etc. Tal. Os médicos falaram, por favor, ele menino está maravilhoso, não vai ficar ocupando um leito aqui com tantas crianças lá fora em estado precisando. Faz o acompanhamento dele ambulatorialmente. Vocês voltam aqui? Paz, voltamos, etc. Tal. Enfim, ela foi constrangida pelos companheiros médicos a nos liberar com a condição
de que a gente voltasse lá para manter o acompanhamento. Eu falei, maravilhoso, lá é um centro especializado maravilhoso. E aí voltamos lá. Só que ela nos deu alta com a condição de que nós adotássemos essa suplementação. Porque ela continuava pensando que a nossa alimentação não poderia ser capaz de nos dar tudo o que necessitávamos. Ora, será que Deus errou? Será que Ele esqueceu alguma coisa melhor que faltou? Escuta, espera aí, lá no Éden eu dei sementes e frutos, mas agora a carne é muito melhor, eu não tinha pensado em tudo. Será que foi isso que aconteceu? Enfim, né? Vocês sabem por que Deus liberou a carne, luz é o que nos falta sobre isso, né? Então o que aconteceu? E os malefícios que ela traz também, é só pesquisar na internet, em qualquer lugar, todo mundo a ciência está cada vez mais alerta sobre isso. Enfim, como é que terminou isso aí? Nós fizemos as voltas, chegamos em casa, nós falamos o seguinte: o que a gente vai fazer com esses remédios aqui, essas pílulas? Se nós dermos e ele crescer, todo mundo vai falar que foi por causa da suplementação. Se nós não dermos e ele não crescer, a gente vai ver que alguma coisa está errada. Se a gente não der e ele crescer, a gente vai confirmar mais uma vez que a palavra de Deus está certa. Vamos fazer mais um teste? Vamos fazer mais um teste. Aí fizemos. Passou um mês, passou 3, voltamos lá, passou mais 3, voltamos lá, passou mais 3. Em fevereiro desse ano voltamos lá. Quando a gente voltava, não era ela que atendia, porque lá tem um rodízio muito grande de médicos. Em fevereiro calhou de ser ela. Quando foi ela lá, ela viu o Steven maravilhoso. E o Steven brincou com ela, e o Steven, né, pegou até um amor por ela, foi uma coisa linda. E ela viu o Steven todo maravilhoso. E aí ela falou, puxa, que maravilha que ele está. Olhou para a gente, viu o peso e a altura maravilhosos dele, um percentil 50, tabela NSHS, e a gente acompanhando em casa cada mês, né? E ele só crescendo. E aí ela falou, a primeira coisa que ela virou para a gente, falou assim, pai, ele está maravilhoso, que coisa maravilhosa, vocês deram as vitaminas que a gente falou para vocês darem, né? Eu olhei para ela e falei, doutora, a senhora sabe que as vitaminas que a gente dá é a vitamina da aveia, do arroz integral, do feijão, etc. Está tudo lá dentro, né, doutora? Está tudo calculado. E aí ela ficou meio assim, parada, e ela ficou... Não, o importante é que ele está bem, etc. Tal, e enfim, foi uma vitória ali maravilhosa, e ela teve que reconhecer ali que a palavra do Senhor é forte, é verdade e é digna de crédito. Amém. Sabe o que aconteceu? Depois disso, 3 semanas depois, o que o inimigo faz? Depois dessa vitória, é sempre assim, depois de uma vitória retumbante que Deus nos dá, o inimigo vai lá e pumba, que é para a gente não ficar feliz, para não comemorar, para não, entendeu? Ele não quer que você fique feliz, ele quer que você está na frente da batalha e é o primeiro a se levantar. 3 semanas depois, e ele é covarde, porque ele sempre vai pegar o elemento mais fraco. Lembra o rebanho, o leão? Ele sai para pegar a ovelha que está mais fraquinha. Ele é covarde. E o Steven era o nosso neném mais novo naquela época. A Steph ficou grávida, o ano passado nasceu o nosso 3º filho, o Ian Victor. E aí o que aconteceu? Depois dessa vitória, 3 meses depois, o Ian Victor estava com 5 meses de idade. O inimigo pegou, tacou um negócio no nosso filho, que foi um outro pandemônio, agora o mais novo, o Ian Victor. Foi agora isso, em abril. Foi março. Enfim, só para vocês terem uma ideia, o Steve entrou na UTI 7 de março do ano passado. O Ian Victor entrou na UTI 7 de abril desse ano. A Steph dormiu 18 noites o ano passado com o Steven. Dormiu 18 noites neste ano com o Ian Victor. Tá? As mesmas, foram doenças diferentes, mas as coisas aconteceram de formas assim, absolutamente coincidentes. Quando nós chegamos lá, todos os médicos nos respeitaram de volta. Imagina a vergonha sua.
vencer uma batalha dessa e estar de novo na mesma UTI, na mesma Unicamp, de novo. E aí a mesma questão, os médicos procurando e não achavam nada. O nosso filho mais novo, o Ian Victor. Só que dessa vez Deus não deu promessa de livramento de cara. Primeiro, quando eu ajoelhei, antes de levá-lo para o hospital, eu me ajoelhei e passei 45 minutos no meu estúdio orando. Queria saber a vontade de Deus. E Deus falou assim, veio uma passagem de Deus para mim. E a passagem falava que eu ia chorar muito, que eu iria lamentar muito. Eu fiquei muito amargurado com aquilo. Eu nem avisei a minha esposa. E eu fiquei aquilo, o que vai ser do meu filho? Será que ele vai ser paraplégico? Será que ele vai morrer? Será que ele vai dar demência mental? Sei lá, eu vou lamentar muito. Eu fiquei muito angustiado. Passei cinco dias assim. No sexto dia, buscando ao Senhor. No sexto dia, Deus começou a me dar a promessa de livramento. E aí, cada madrugada, o Senhor me dava a promessa de livramento. Só que o caso dele foi mais complicado e foi se arrastando. E os médicos, e consulta aqui, consulta ali, ninguém sabia o que dava nele. Enfim, ele foi para a UTI 2 vezes, quase morreu. E a gente começou a perceber que era uma guerra totalmente espiritual. Muitas pessoas no IASP, que o ano passado, quando aconteceu isso com a gente, muitas pessoas que não queriam crer na reforma de saúde, usaram isso como desculpa. Quando aconteceu de novo, o IASP inteiro viu, tipo assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. As pessoas viram que era uma guerra espiritual e era contra a gente, para destruir a nossa família. Então muitas pessoas passaram a crer e enxergar a questão espiritual. Porque as pessoas tinham conhecido o Ian Victor e ele foi o nosso filho mais forte, mais saudável, mais maravilhoso, risonho. Como caiu assim do nada? Enfim, o IASP inteiro, aquilo tornou uma corrente de oração maravilhosa. Não sei se chegou aqui a corrente de oração, mas foi muitos lugares do Brasil chegaram a corrente de oração. E muitas pessoas, e Deus dando promessa de livramento a cada madrugada. E a gente esperando aquilo. E os médicos respeitaram a gente. Porque eles viram que no ano passado não tinha nada a ver com alimentação, e nesse ano também. Mas o inimigo queria atacar a confiança na palavra de Deus. E nós esperávamos um milagre, porque nós sabíamos que nós teríamos um milagre. Porque quando você anda nas leis de Deus, o Senhor vem em seu socorro. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom e Ele não deixa a palavra dEle ser escarnecida, querido. Por isso que quando chegar o decreto dominical, você fica firme. É o sábado ou é o dia que os homens inventaram? Deus não deixa escarnecer. Seja fiel, aguente a provação, e lá na frente o Senhor te liberta provado. Sabe como terminou? E é isso que eu estou resumindo, como terminou. Um belo dia, nos transferiram para o Boldrini. O Boldrini é como o hospital do câncer aqui, misturado com a ACD, é a maior referência da América Latina em sangue infantil. Diagnosticaram no Ian Victor mielodisplasia, é uma doença prima da leucemia, grave e rara. Resultado, alguns médicos do Boldrini, não da Unicamp, acusaram, porque aí o Boldrini não conhecia a nossa história do ano passado. Eles vendo a nossa alimentação, de novo o que eles tentaram fazer? Acusar a alimentação. Mas Deus queria que nós testemunhássemos agora no Boldrini, que é o maior centro de hematologia infantil. E aí eles falaram sobre isso. Só que Deus usou a chefona deles, doutora Silvia Brandralise, para desmascarar tudo isso. E ela mostrou claramente por eles que não tinha nada a ver com a alimentação. Mas nós esperávamos algo, porque os médicos falavam, olha, ele tem que comer carne. Chegou um belo dia, eu falava, minha esposa não aguentava mais, eu falava, calma, Steph, isso é igual novela, tem capítulo ainda que vai ser revelado de forma maravilhosa. Pudemos testemunhar lá para os médicos na Unicamp, da dieta original. Teve um médico na Unicamp que ele falou assim para mim, que ele, depois de explicar toda a fórmula, como eu fiz para vocês, eu falei, pois é, doutor, eu não sei porque nós estamos aqui, vocês não acham a causa? Nós procuramos fazer o melhor que existe para o nosso filho de alimentação.
E ele falou assim, quem sabe você não está aqui para a gente conhecer vocês, para pegar a apostila de vocês, a apostila de receitas, que eu falei para ele assim, a alimentação do Éden, essa dieta original, não tem nenhuma contraindicação para diabéticos, para pessoas com deficiência mental, e o filho dele tinha. E ele estava anotando isso. Enfim, pudemos dar testemunho lá, pudemos dar no Boldrini, na sexta-feira antes do milagre. E nós sabíamos que Deus ia libertá-lo dele também no sábado. E a gente esperou. Chegou um belo sábado, queridos, foi uma hora dessa, perto do pôr do sol. Ele só ficava assim como se fosse morto. O nosso filho mais novo, o Ian Victor. Ele começou a pegar o brinquedinho e mexer assim e olhar para o brinquedinho. Eu falei para Steph, olha só. Você sabe que o Senhor nos visita cada sábado, como fazia no Éden, e nos dá bênçãos no sábado, que nos servem para a vida inteira, para o que a gente mais está precisando. Eu creio nisso. E naquele dia eu clamava isso e pedia para Deus todas as vezes, cada madrugada Deus falava que ia dar a promessa, que ia libertá-lo. E aí, quando eu via ele assim, que ele não fazia isso, ele ficava ali parado. Eu falava, olha, Deus está acabando de visitar a gente e nos deixar a bênção. Isso foi no sábado, no pôr do sol para o domingo. 36 horas depois, o Boldrini tinha pressa de nos levar ao transplante, porque a cura dele só se daria por quimioterapia e transplante de medula óssea. Imagina um bebê de 6 meses passar por quimioterapia, já péssimo com o jeito que ele estava, passar por quimioterapia e transplante de medula óssea. Fala a verdade, ele não sobreviveria. E nós sabíamos que isso não aconteceria, porque seria o maior escândalo no universo. Como quando nós somos fiéis à palavra de Deus, o nosso filho tem que passar, nós que procuramos nem tomar as vitaminas suplementares, porque nós queremos a coisa mais natural possível, agora cair em quimioterapia, agora cair em transplante de medula, por quê? E o inimigo dando risada na nossa cara. E a nossa fé, a nossa confiança em Deus, esperando o milagre de Deus. E o Boldrini falando, olha, vocês têm que fazer urgente essa quimioterapia, urgente esse transplante, porque o menino é vida ou morte. E aí nós fomos, eles falaram assim, na segunda-feira vocês têm que estar aqui para fazer o exame na família inteira, para ver quem vai ser o doador da medula. Se não achar de vocês na família, vamos para o Banco Nacional. Se não achar no Banco Nacional, vamos para o Banco Mundial. E ele vai ficar na lista e até achar. Ok, levei lá o Steven, o Duicle, meu filho mais velho, de 5 anos, ele de 3, e fui lá no Boldrini. Minha esposa estava lá com o Ian Victor. Doamos o sangue, fizemos a coleta. Lá cheio de crianças carequinhas, fazendo, quem já foi no Hospital do Câncer, né, Fundação Antônio Prudente, aqui bem pertinho no São Joaquim ali, sabe? Aí o que aconteceu? Chegou lá, coletamos o sangue, a Steph subiu para o apartamento dele, para pegar o sangue do Ian Victor. Chegou lá, a enfermeira falou, mãe, faz as malas, vocês estão de alta. Mas aí ela ligou para mim, eu estava na brinquedoteca, distraindo eles, aí ela falou, mas adivinha o que aconteceu? Eu falei, ele sorriu, porque ele era super risonho, o Ian Victor. Eu falei, a gente estava esperando um sorriso dele. E aí, ela falou, não, nós estamos de alta. Eu quase caí das costas. Eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa. Como assim alta? Tem certeza? É verdade? Tal. Aí ela falou, estamos de alta e a enfermeira quer que a gente já saia agora. Eu falei, não, mas não vamos sair agora não. Tem que ter uma palavra médica, alguma coisa assim. O que é que eles vão falar que aconteceu? Aí eu falei, fica aí, espera o médico vir para você. Aí ela ficou esperando. Demorou bastante, 1 hora e pouco. E aí ela ligou e falou, olha, médica, eu falei para ela, pergunta o que a médica atribui, o que os médicos atribuem isso. Aí ela falou, olha, perguntou para a médica. A médica falou, foi as vitaminas que ele tomou na Unicamp. Aí eu falei, o que, vitamina? Quando ela contou para mim no celular, eu falei para ela, falei, olha, sabe o que está acontecendo? Deus fez um milagre no nosso filho. Milagre está escapando de quimioterapia, do transplante, e ela não quer atribuir o milagre ao Senhor, ela quer atribuir as vitaminas que ele tomou 15 dias atrás na Unicamp. Na Unicamp eles deram vitamina, soro, plasma, transfusão de sangue, fazia tudo. Ele teve baixa sérica integral.
as plaquetas lá embaixo, os glóbulos brancos lá embaixo, glóbulos vermelhos, tudo lá embaixo. O sangue dele virou uma água. A plaqueta dele não passava de 20 mil, 30 mil, nas melhores dos casos. O normal é 150 mil para cima. Imagina. E aí, eu falei, ela não quer atribuir a glória a Deus, ela quer esconder o milagre. Ela quer esconder, mas eu vou publicar aqui. E saí espalhando para todo mundo, para os pais, para todo mundo, enfermeiro que estava ali. Falei, olha o que aconteceu comigo, eu vim aqui dar o sangue para ver se eu seria o doador, transplante, e meu filho, nós estamos de alta. E os pais, todo mundo se arrepiando, porque eles sabiam, com os filhos ali, eles sabiam tudo, eles estavam passando por todo aquele processo. Ninguém escapa dali sem isso. E aí eles como, nossa, milagre, graças a Deus, coisa mais maravilhosa. Eu falei, tem mais, a médica não quer dar glória a Deus. Ela está falando que isso eram as vitaminas lá da Unicamp. Aí os pais, né? Os pais falaram assim para mim, se essa vitamina curou o seu filho de mielodisplasia, por que eles não dão essas vitaminas para os nossos filhos? Só os seus que são os queridinhos? Aí, eles pensaram, né? Eles viram que na verdade não era isso, né? Enfim, depois falei no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, falei para vários outros médicos, eles deram risada dessa situação como vocês, porque eles sabem que nada. Falei recentemente com o hospital, com o Pênfigo, nosso diretor do Hospital do Pênfigo ali, de cardiologista, ele esteve na nossa casa contando isso aí para ele deu risada e falou, olha, que perseguição que vocês tiveram que aguentar, né, desses médicos. Eu falei, mas ele falou isso aí não tem nem sentido, nada disso. Eu falei, mas é quando o Satanás quer infernizar você, porque você está na linha de frente, é assim que acontece. Enfim, queridos, sabe para quanto tinha ido a plaqueta dele? Em 36 horas. O normal é 150 mil. Tinha ido para quase 300 mil. E isso em 36 horas, porque ele estava com 30 mil, foi 10 vezes mais. 300 mil. Eles nos liberaram, mas fizeram que a gente voltasse na quinta-feira para eles fazerem novos exames para ver se era verdade. Quando eu peguei meu filho, pus no carro, eu saí gritando pelas ruas de Campinas, assim, claro, não como doido, mas quando aquela vontade assim, louvado seja o Senhor, eu não acreditava que o meu filho, eu estava com a minha família inteira reunida no carro, sabe o valor disso? Você tem a família reunida, e meu filho que talvez em 2 meses, se passasse pela quimioterapia e o transplante, que eu teria ele no meu carro de novo, minha mulher comigo, percebe? O valor disso, eu louvava o Senhor. Eu falei, que vontade de chegar lá e falar, quem daqui que come carne, que foi libertado de um transplante de medula, antes de passar pela quimioterapia? Mas chegou a hora, na quinta-feira nós fomos lá, voltamos lá. Quando chegamos lá, a primeira coisa que eles foram fazer o exame. Fizeram o exame. A médica que não queria dar glória a Deus, quando chegou lá, na consulta dela, para ver, enquanto demorou a consulta, eu ia falando para todo mundo, e espalhando a notícia, e o milagre foi um alvoroço, e muitas pessoas puderam saber de tudo aquilo, e aí chegou o nosso momento de consulta, entramos lá. Quando chegamos lá, ela queria esconder o resultado, porque era inexplicável. E aí, mas doutora, não, ele está bem, fica tranquilo, ele está bem. Mas bem quanto? Fala para a gente o resultado. Sabe para quanto tinha ido as plaquetas? 600 mil, 614 mil para ser exato. Ok? Steven, go sit there, ok? Be a good boy. Thank you. Então, 614 mil, mais 10 vezes mais. Isso é simbólico. Lembra que Daniel foi achado depois de 3 anos? Quantas vezes mais? 10 vezes mais. Para mim isso foi um presente de Deus. Deus falou para mim, eu vou honrar você, e você vai ver que são 10 vezes mais. Na segunda-feira, mais 10 vezes mais na quinta-feira. Quando ela falou 600 mil, a gente não aguentou. Quá, começamos a dar risada. A médica riu, a Steph riu, eu rio, todo mundo rindo. Não era impossível. Aí chegou a grandona, a chefona, a doutora Silvia Brandalize, e nós já estamos terminando o nosso testemunho. Chegou a doutora Silvia Brandalize, quando ela analisou tudo aquele quadro, o hematócrito dele, que o normal de uma pessoa é de 40 a 50, o meu, eu tinha doado sangue naquele dia, estava 46, o dele, do Ian Victor, não passava de 8, sabe quanto estava? 48, mais até do que o meu.
Quando ela viu tudo isso, ela começou a raciocinar, não, na Unicamp eles fizeram isso, aqui nós fizemos isso, etc, tal, papapá, não tem sentido, nada disso ocasionaria isso. A natureza não dá esse salto, esse pico. A natureza é devagar, devagar, com todos os remédios em cima. Ela ficou ela pegou o meu filho da minha mão, assim, nos meus braços, e falou, pai, se você me perguntar o que aconteceu com o Ian Victor, nós não temos explicação para essa espetacular recuperação. Aí ela pegou para outra médica, que ela era chefona, autoritária, essa outra médica que não dava glória para Deus, ela mandou a outra médica, escreve aí, com letra bem redondinha, no prontuário dele, nós não temos explicação para a fantástica recuperação do Ian Victor, ponto. Põe um ponto aí. Mandou até pôr o ponto ali. Enfim, podemos dar. Outras 3 semanas depois voltamos lá. E aí, o que os médicos tinham que fazer? Quanto que estava a plaqueta dele, vocês já decoraram? 600 mil. Aí voltamos lá. Eles não tinham o que falar. Aí foi a vez de nós falarmos. Sabe como terminou? Terminou nós pregando. Aí eu preguei para eles, doutor, sabe por que ele foi levantado, ele foi curado no sábado? Porque existe uma palavra de Deus que fala, lembra-te do dia do sábado, Deus fez o planeta em 7 dias, e tudo isso é o Éden, é o poder do Éden. Pude falar do sábado para ele, pude falar da dieta original, porque isto foi implícito lá no Éden, nós adotamos a dieta original. Eu falei, isso é um milagre de Deus. Nós falávamos para a médica, isso é um milagre de Deus. Ela falou, não, nós não temos explicação. Mas foi Deus, doutora. E a palavra, e saímos falando para vários médicos sobre isso. Deus nos deu essa oportunidade, esse testemunho. Queridos, eu vou fechar fazendo esse apelo para você. Gostaria de chamar minha esposa para cantar essa música, esse dueto. Deus me deu essa música depois da vitória do Ian Victor, do Steven. Mal sabia eu que minha esposa ia usar muito essa música, com muitas lágrimas, na Unicamp e na Boldrini este ano, passando por outra prova semelhante, quando eu mais precisei. Querido, nós estamos vendo nos últimos dias, logo, logo, seremos atacados por todos os lados. Se você não estiver forte e preparado e fazendo os degraus, os anos de faculdade dos capítulos de Daniel, você não vai aguentar essa prova. Quando mais você precisar, se você tiver passado, aprovado, Deus virá em seu socorro, como veio com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, seja lá todas as outras vezes, quando eu mais precisei. Tem outro microfone aqui. Quando eu mais precisei, CD, está aí Margarete Nadim. Essa música foi gravada no CD dessa cantora de Campinas, este ano que passou, e é a história nossa, que a gente passou por isso. Essa é a faixa 12, né, desse CD. Só quem passou por um grande deserto, só quem clamou sem ninguém por perto, só quem chorou no silêncio da noite, procurando uma saída, um jeito para a dor. Só quem esperou um milagre não vindo, só quem cansou de tanto pedir, e quem viu tudo já quase perdido, pode entender e sentir comigo. Quando eu mais precisei, não me deixou ali sozinha.
quando eu mais precisei, me levantou quando eu caía, quando eu mais precisei, e era tão escuro aquele dia, veio justamente na hora exata, veio me salvar. Só quem lutou até a última força, só quem sobrou sem poder recuar, só quem confiou no silêncio de Deus pode entender quando a hora chega. Quando eu mais precisei, não me deixou ali sozinha. Quando eu mais precisei, me levantou quando eu caía. Quando eu mais precisei, e era tão escuro aquele dia, tua palavra foi o meu abrigo, repreendeu aquele inimigo. Fui provado e saí contigo vencedor, porque não é o meu querer, mas o teu que vou cumprir. Não é no meu tempo, não é no teu tempo que vai vir. E se for tudo diferente do que eu espero, espero no Senhor o melhor sempre. Quando eu mais precisei, não me deixou ali sozinho. Quando eu mais precisei, me levantou quando eu caía. Quando eu mais precisei, veio justamente na hora exata, veio me salvar. A Deus seja glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória. Tua palavra foi o meu abrigo, repreendeu o inimigo. Fui provado e saí contigo vencedor. eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, isso para você, isso é para mim. Que Deus possa nos conceder essa vitória, crermos na palavra de Deus, ainda que caiam os céus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor, em Gênesis 1:29 e Daniel 1:8, possa revolucionar a sua vida, como tem sido na nossa. Muito obrigado a toda a igreja, muito obrigado nosso irmão Cláudio Lima, que Deus abençoe vocês. Nós temos apostila com curso com as receitas que a gente fez.